Eu vou tentar explicar para vocês o conceito filosófico do que é a liberdade usando uma frase. É uma frase que ela sintetiza muito bem o conceito filosófico da liberdade. Ela diz assim: tudo posso, mas nem tudo me convém. Acho que é até uma frase bíblica isso, se eu não me engano. Tudo posso, mas nem tudo me convém. O que significa isso? O que significa dizer que você pode tudo, mas nem tudo você vai fazer. Essa frase ela sintetiza bem o conceito filosófico do que é a liberdade, porque a liberdade, no seu conceito filosófico, pode ser definida da seguinte forma: uma pessoa livre, liberdade, ser livre, é agir da forma que bem entender, é fazer o que quiser fazer, o que quer que seja, desde que assuma as consequências das coisas que faz. Uma pessoa livre é aquela que faz o que quer fazer, seja lá o que for, mas ela assume as consequências que a ação leva. Ela assume as consequências que a ação dela traz. Uma pessoa livre, então, é aquela que faz o que quer, mas aceita as consequências e arca com as consequências de tudo que faz. Então, a definição filosófica da liberdade é essa: é fazer o que você bem entender. Uma pessoa livre é aquela que faz o que bem quiser, só que ela assume as consequências das coisas que ela faz. Isso é ser livre, é fazer o que se quer e assumir as consequências do que se faz. É por isso que essa frase, posso tudo, mas nem tudo me convém, ela casa bem com esse conceito filosófico do que é a liberdade, porque uma pessoa livre, ela pode fazer o que ela quiser, eu posso tudo. Mas a partir do momento que eu sei que eu devo arcar com as consequências das coisas que eu faço, eu sei que nem todas as consequências são interessantes ou agradáveis de se arcar, e talvez nem todas eu queira assumir. E aí eu acabo optando por não fazer algo que eu pudesse, porque não me convém. E não me convém porque não me convém assumir aquela responsabilidade, arcar com aquela consequência. Porque isso é ser livre. Ser livre é fazer o que bem quiser, desde que se arque com as consequências do que faz. Uma pessoa livre é uma pessoa que age assim. Ela faz o que ela bem entender e ela arca com as consequências do que ela faz. Mas, professora, e se uma pessoa age e não quer arcar com as consequências? Pode acontecer. Aliás, é muito comum isso acontecer. E aí a gente diz o seguinte, que quando... antes disso, vou fazer uma pergunta para vocês. Numa situação dessa, vamos lá. Então, eu sou uma pessoa livre porque eu ajo e dentro das minhas ações eu arco com as consequências que as minhas ações trazem. Muito bem. Mas uma pessoa que age e não assume as consequências do que faz, ela pode ser considerada alguém que ela é mais livre do que eu? Não. Ué, como assim, professora? Como não, se ela está fazendo o que ela quer? Simples. Porque a definição da liberdade é você fazer o que você quiser, desde que você assuma as consequências das coisas que você faz. A partir do momento em que você faz alguma coisa e você não assume as responsabilidades pelas suas ações, você não está agindo com liberdade. Você está agindo com libertinagem. Já ouviram essa palavra? Libertinagem? Libertino? Libertinagem é isso. Uma pessoa libertina é alguém que age e não quer assumir as consequências das suas ações. Quando uma pessoa age e tenta fugir das consequências que a ação dela gera, essa pessoa ela está sendo libertina, ela está agindo com libertinagem. Então entendam a diferença. Liberdade significa agir e arcar com as consequências. Libertinagem é quando eu ajo, mas eu não quero assumir as consequências do que eu fiz. Eu sou uma pessoa livre quando eu faço o que eu quero e eu assumo as consequências e eu assumo as responsabilidades.
Eu sou uma pessoa libertina quando eu faço o que eu quero e eu não assumo as responsabilidades que as minhas ações geram. Entenderam? Ficou claro para vocês? Muito bem. Agora eu vou dar um exemplo. Pode acontecer, é um exemplo que eu uso em sala de aula. Vamos lá. Imagina, em sala de aula com vocês, eu tô lá tentando explicar a matéria e um colega de vocês começa a me irritar. É comum, né? Isso acontece, vocês sabem disso. Só que naquele dia eu tô bem brava, tô bem irritada e o colega tá me tirando do sério. E aí eu falo, colega, para com isso que hoje eu não tô legal. E o colega continua lá me irritando. Aí o colega, é sério, para com isso, eu não tô legal mesmo, mano. Se você não parar com isso, eu não respondo por mim. E o colega continua me irritando. Aí eu vou lá, chega, cansei. E aí eu vou lá num momento de surto psicótico e acabo matando o colega. Já pensei? Eu já pensei, mas graças a Deus eu sou uma pessoa muito calma, não cheguei a tanto. Aí matei o colega, vocês ficam, meu Deus, a professora surtou, ela matou o colega. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão chamar a polícia, obviamente. A polícia chega, olha lá o colega morto no chão e olha para mim e fala, professora, o que aconteceu aqui? E aí eu vou explicar para o policial. Seu policial, sabe o que é? É que eu tava tentando explicar a matéria, ele tava me irritando, não quis parar, eu fui lá e matei ele. Que coisa chata, né? Pois é, bom, vou ter que te levar presa. E aí eu falo pra ele assim, não quero ir presa, eu tenho outros planos, eu marquei uma viagem para esse final de semana, eu não vou ficar presa por causa dele, sendo que eu tenho que viajar. E aí o policial fala, bom, só que a senhora matou ele, então a senhora tem que assumir as consequências. Eu falo, não, porque assumir as consequências é coisa de gente que é livre, e eu quero ser libertina. Eu não vou assumir as consequências. Isso acontece? Isso acontece na nossa sociedade? Acontece de alguém, por exemplo, cometer um crime e poder escolher entre assumir as consequências ou não assumir as consequências? Não. Quando alguém comete um crime, tá lá, vamos supor, matar. Tá lá dizendo que a punição para o crime de matar alguém é ficar preso. E aí, quando ela comete esse crime, ela não pode escolher se ela vai ou não assumir as consequências. A legislação diz que ela tem que ser presa, independente se ela não quer. Porque ser presa, nesse caso, é assumir a consequência da ação que ela tomou. Uma pessoa livre é aquela que age e assume a consequência. Professora, a lei diz que a gente não pode fazer as coisas, então a lei diz que eu não posso matar. Errado. A lei não diz isso. Em momento nenhum você vai lá pegar o Código Penal e você vai estar dizendo que é proibido fazer tal coisa. O que está especificado, por exemplo, é assim. Artigo 121. Matar. Vem a descrição do ato e lá embaixo está estabelecida uma punição para o ato. Em momento nenhum está dizendo que as pessoas são proibidas de fazer isso. Então, as leis não nos proíbem de fazer algumas coisas. Se proibisse, não existiriam assassinatos, não existiriam roubos, não existiria muita coisa que a gente sabe que a lei diz que não pode ter e tem. A questão é, a lei não nos proíbe de fazer nada. Ela diz apenas que nós temos que assumir as consequências das coisas que nós fazemos. Então, quando eu mato alguém, eu não posso escolher se eu vou ou não presa. Eu tenho que arcar com a consequência do que eu fiz e eu vou ser levada presa independente da minha vontade. É por isso que se eu cometo um crime, o policial não me dá a opção de escolher. Escolhe aí, madame, você quer agir com liberdade e arcar com a consequência do que você fez ou prefere agir com libertinagem e não arcar com a consequência? Ele não me dá essa opção. Por que ele não me dá essa opção? Porque na lei está dizendo que todos nós temos direito à liberdade. Não está dizendo que nós temos direito à libertinagem.
E a partir do momento que todos nós temos direito à liberdade, isso significa que todos nós podemos fazer o que quisermos, mas temos que assumir as consequências do que fazemos. É por isso que eu vou ser presa mesmo não querendo, porque quando eu matei o colega, eu sabia que a consequência para aquilo era a prisão. E mesmo assim eu matei. Então agora, ao ser presa, eu estou apenas assumindo as consequências do que eu fiz. Ou seja, ao ser presa, eu continuo sendo livre. É interessante, eu estou falando isso porque às vezes é muito comum a gente ver lá, PJL, Paz, Justiça e Liberdade, porque eu estou aqui preso, a gente vê pessoas falando, cantando, o sol está nascendo quadrado, mas não tem problema não, que um dia a liberdade vai cantar. Na verdade, não é que um dia a liberdade vai cantar, porque a liberdade nunca foi embora, a liberdade sempre esteve ali. Porque quando você comete um crime, você sabe das consequências e mesmo assim você o faz e você acaba indo preso em função do crime que você cometeu, você continua sendo alguém livre. Você é alguém que está impedido de ir e vir, porque você está assumindo a consequência da ação que você praticou. Então, um preso, por mais irônico que seja, um criminoso que cometeu um crime e está preso, ele não é alguém que perdeu sua liberdade. Não, ele é alguém livre, assumindo as consequências do que faz. Mas, professora, e quando a pessoa não assume as consequências do que faz? Então, quando ela comete um crime e foge. Como ela comete o crime e foge, ela não está sendo livre, ela não está agindo com liberdade, ela está agindo com libertinagem. Mas lembre-se que a lei diz que todos nós temos o direito de ser livres, não de libertinos. É por isso que, se uma pessoa comete um crime e foge, a polícia pode caçá-la. E a qualquer momento, se a polícia achá-la, pode prendê-la, independente dela querer ou não, porque ela tem que assumir as consequências daquilo que ela fez anteriormente. Entenderam? Ficou claro para vocês? Sobre liberdade e libertinagem é isso. Então, liberdade, agir e arcar com as consequências. Libertinagem, agir e não arcar com as consequências. É por isso que uma pessoa que quando comete um crime e vai presa, ela continua sendo livre, porque ela está lá arcando com as consequências dos atos dela. Que mais? Comparado com os outros animais, nós seres humanos somos livres e os animais não. Por quê? Porque nós fazemos escolhas e os outros animais só seguem os instintos. Ficou claro para vocês isso? Se não tiver ficado claro, eu vou pôr uma atividade lá no Classroom e aí vocês colocam dúvidas e questionamentos que eu vou tentando esclarecer à medida do possível. E aí, agora que eu expliquei para vocês o conceito filosófico do que é liberdade, somos ou não somos? Liberdade é agir, arcar com as consequências, libertinagem é agir e não arcar. Agora que vocês estão cientes disso, agora eu posso voltar lá naquela pergunta que eu fiz no começo. A gente é livre ou não é? Mas isso é assunto para a próxima aula. Por hoje é só. Beijo, tchau.